Olá, sejam bem-vindos. Estamos à conversa com Vera Correia sobre regressão. Vera, o que é uma regressão? Uma regressão não é uma viagem no tempo, como muitas vezes as pessoas gostam de dizer, é uma viagem pelas nossas memórias. É uma viagem onde vamos observar as nossas memórias, momentos que já vivemos, que já passamos por eles, que ficaram registados, e vamos observá-los de novo, sob uma perspectiva mais madura, mais adulta, e perceber lições que não tirámos na altura. Mas essas memórias, como é que elas se traduzem? Ou seja, como é que elas são transportadas? São memórias de emoções, certo? Sim, sim. Traumas, não traumas, felizes, de tudo, menos boas, claro. Não é? E isso, portanto, essas memórias, nós transportamos essas memórias, e em que elas se traduzem na nossa vida, no nosso ser? Eu acho que nós somos fruto de todas as memórias que vivemos. As características positivas são momentos bons e felizes que vivemos. Aquelas características mais ferrugentas, os medos, as inseguranças, foram memórias e situações mal vividas e mal superadas, principalmente. Mas quando falamos em regressão, falamos regressão só à nossa vida presente ou à nossa vida passada? Às nossas vidas? As nossas, são várias e facilmente conseguimos aceder a essas memórias. É curioso os pormenores que as pessoas dão, tanto visuais como emocionais. Elas conseguem perfeitamente perceber que aquela solidão que estão a observar, naquela personagem que estão a observar, naquela vida diferente, é exatamente igual àquilo que estão a viver neste momento. Ou seja, aquela emoção ainda não foi superada, ainda não foi aprendida e transmutada, se calhar. Transmutada, exatamente. E continua cá. Continua. E qual é o objetivo principal para que leve alguém a fazer uma regressão? Eu acho que muita gente vai mera curiosidade, não é? Mas não deve ser normalmente isso. Há sempre qualquer coisa mais forte. Só a curiosidade, realmente não foram muitos os casos que eu tive. Há qualquer coisa que a pessoa precisa de uma resposta mais funda, ou outro tipo de respostas não satisfez, e então aquela é mais uma alternativa de ir buscar uma resposta a algo que a pessoa sente, a uma carência que tem, a um medo que tem, a uma sensação que toda a vida teve e que não... Ela sabe que a medicina não consegue explicar, os livros não conseguem explicar, e então a razão se calhar não consegue explicar, não é? De todo, e então começa a recorrer a outro tipo de terapia, como esta, que vem dar respostas maravilhosas às vezes e que fazem a pessoa superar ali um trauma de uma vida inteira. Obrigada, Vera. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Estamos à conversa com Vera Correia sobre regressão. Vera, nós no bloco anterior já vimos que a regressão é feita não só na nossa vida atual, mas vidas passadas. Como é que se realiza o processo da regressão? De forma consciente, inconsciente? Como é que se consegue ir até a outras vidas? É um processo relativamente fácil, é um processo, eu acredito que nós temos a nossa sabedoria toda dentro de nós, só que andamos tão dispersos, o mundo é tão tentador, andamos com o foco tão fora, que não percebemos que basta ficar quieto, fechar os olhos, sossegar um bocadinho, para de repente todas as respostas virem ao de cima. Basta lançarmos as perguntas, elas estão cá. E a regressão é ir um bocadinho ainda mais fundo do Mas o que é? Num estado hipnótico, num estado consciente, como é que é feito?
Eu acredito que o estado hipnótico é todo o estado em que nos tira da vivência exterior. Por isso, se eu estou fundada num livro e estou a digerir aquele livro interiormente, eu estou num estado hipnótico. Claro. Se eu estou agarrada à televisão e alguém me chama e eu não respondo, eu estou num estado hipnótico. Por isso, a regressão é um estado hipnótico. Claro, eu estou fora da minha realidade exterior e estou ali a tentar observar a minha realidade interior. Estou ali focada, principalmente quando há um terapeuta que está a ajudar a manter esse foco. Portanto, o papel do terapeuta é esse, vamos dizer, esse é o guia. É o guia. É essa viagem, não é? Exatamente, porque realmente quem faz a viagem é a própria pessoa. Ele simplesmente vai relatando. Há pessoas que têm medo de perder a consciência, não perdem, até porque essa conversa consciente entre o paciente e o terapeuta, o viajante e o terapeuta, está sempre a acontecer. Ela está sempre, as pessoas estão sempre a responder àquilo que vão observando. Mas você, como terapeuta, o que você faz? Porque as pessoas, há pessoas que têm experiência em meditação, que têm determinado tipo de experiência, e há outras que dizem, eu nunca seria capaz, não consigo parar, não consigo aquietar a mente, não consigo, vamos dizer, parar a mente, não é? No fundo é isso. Como é que o terapeuta, exatamente, como é que o terapeuta encaminha aquela pessoa até isso? Através de quê? Exercícios respiratórios? Como é que Sim, é feito um grande relaxamento a nível total do corpo. A pessoa tem ali um tempo para focar na sua respiração, no seu relaxamento, sentir realmente o corpo a quebrar e a ceder um bocado àquele estado de tensão e de alerta em que a gente vive constantemente, e devagarinho ela vai se afundando e vai encontrando, a partir do momento em que há um terapeuta que está a orientar já nesse estado de relaxamento, ela deixa-se levar muito facilmente. E as pessoas, o que se processa com as pessoas? Elas veem, ou seja, vem-se numa outra vida, ou é só uma intuição? Como é que funciona? Vem um filmezinho, é isso? Vem um filmezinho, até porque há pessoas que têm os relatos mais curiosos a nível visual, do género de descrever uma camisa e os bordados da camisa e os botões da camisa. Há outras que dizem e que relatam, por exemplo, a nível mais de sensação. Eu estou a sentir medo, eu estou a sentir que estou num espaço escuro. Se calhar não conseguem descrever bem que tipo de espaço é esse, mas elas sabem que estão num espaço escuro e sabem que estão a sentir medo. Há outros mais visuais, que estão os tais pormenores mais, e que se calhar também não afundam tanto no sentir, não tiram ali tanta sensação. A pessoa está cheia, tem uma camisa com folhos, ela descreve aquilo tudo a nível visual, mas depois quando perguntamos o que ela está a sentir, tem alguma dificuldade em responder. Mas você, como terapeuta, você pergunta alguma coisa? Você, por exemplo, a pessoa faz o relaxamento e ela vai automaticamente para uma dessas vidas, ou normalmente ela é vai induzida? Orientada, sim. Orientada. Ela é induzida, embora o que a pessoa vai ver, vai buscar ou vai encontrar é dela. Claro, eu não pode posso, ser, até porque eu não sei o que é que está lá. Agora, que se a pessoa chega com uma grande crise de insegurança ou de medo de uma coisa específica, ou um mal-estar a nível relacional, é lógico que podemos dar ali umas pistas, pôr uns peões na estrada, como eu costumo dizer, e fazer a pessoa, de alguma maneira, orientar-se dentro daquele campo, para ela ir buscar respostas dentro daquele campo. Mas eu, cada vez mais, tento que a pessoa vá buscar aquilo que ela tem que ir buscar. Aquele lado superior dela, e sabe o que é que ela tem que ir ver e o que é que ela tem que ir encontrar. Vera, uma questão, é assim, regressão e fantasia. Onde é que as duas coisas se misturam? Não há a possibilidade de termos aí grandes realizadores de filmes? A partir do momento em que pode ser, pode não ser, ninguém sabe. O que é certo é que as respostas trazidas dessas sessões são transformadoras. As pessoas realmente mudam a sua postura, mudam a maneira de olhar para o mundo, mudam interiormente. A vida delas acaba por mudar cá fora também. E isso é uma pergunta difícil. Difícil. Mas no caso, o que é que acontece? Em experiências, aquelas pessoas que revivam, não é, essas experiências e nas experiências que tenham sido mais traumáticas, qual é a reação delas a seguir? Aquelas situações mais pesadas de alívio, não é? É
impressão que eu tenho é essa, a sensação que eu tenho é essa. É como se aquela situação, por exemplo, uma situação na infância, ou que pode realmente ser já de outra vida, normalmente é, porque a infância não é mais nem menos do que a repetição do estado emocional em que saímos da outra vida. E por isso é que temos infâncias tão complicadas. A partir do momento em que temos uma infância já recheada de momentos, é lógico que uma criança com 5 ou 6 anos que dá entrada no hospital porque tem uma crise qualquer em que precisa ser operado de urgência, por exemplo, essa criança não tem noção de que tudo o que alguém está a fazer por ela é para salvar a vida. Do ponto de vista daquela criança, a mãe abandonou, o pai abandonou, claro. Ela foi tirada para os braços de gente com bata branca e com cara de mau. Ainda por cima que lhe estão a pôr coisas de máscara. Ela precisa de maturidade para perceber que toda aquela gente estava a agir por amor a ela. Porque ela com 5 anos não consegue perceber isso. Por isso, e uma situação destas, tão simples como isto, pode arrastar vidas e vidas e vidas. E aquilo fica sempre lá dentro. Aquela criança não vai voltar a confiar nos pais, não vai voltar a confiar tão depressa em alguém que tenha atitudes bruscas para com ela. Pode vir ganhar um trauma a hospitais e a batas brancas. Até ela fazer uma regressão, ir fazer as pazes com aquele menino, isto vai andar pendurando. Há qualquer coisa aqui dentro, aquele menino vai amarrar o burro. Exatamente. E não vai querer crescer. Ele vai dizer, se isto é que é sentir, eu não quero sentir mais nada. Tá ótimo. Obrigada, Vera. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Estamos a conversa com Vera Correia sobre regressão. Vera, eu posso dizer que através de uma regressão uma pessoa pode efetivamente reconciliar-se com o seu passado? Sem dúvida, é o grande objetivo da regressão. E conseguimos, através de uma terapia como essa, que podemos muitas vezes conseguir explicar situações praticamente inexplicáveis no presente. Sim, não é isso? Sem dúvida. Da sua experiência como terapeuta, que exemplos pode dar? Por exemplo, tive um menino uma vez que tinha medo do vento. Ninguém conseguia explicar porque é que ele tinha medo do vento e era um menino muito jovem. Os pais já tinham realmente recorrido a muita coisa, tinha sintomas fortes. Quantos anos? Ele tinha à volta dos 14 anos. E fez uma sessão comigo, uma sessão das mais maravilhosas que eu já assisti até hoje. Talvez porque ele não sabia o que é que vinha fazer, talvez pela idade dele e talvez pela própria maneira dele fazer o processo, porque cada pessoa realmente faz um processo. Se calhar por ser jovem não está tão formatado, não é? Deixa-se ir mais facilmente, não é? Foi uma vem sessão com bloqueios. Fácil e maravilhosa, lembro perfeitamente. E ele foi observar realmente uma vida, não há muito tempo, onde tinha passado por uma crise uma tempestade, uma situação qualquer em que tinha levantado um vento, esse vento acabou por levantar um telhado, o telhado acabou por fazer mal a alguém e aquilo ficou preso. Tanto que ele, quando via o vento, ficava com medo. E aquilo passou, de alguma maneira houve ali uma transformação grande na postura dele perante esse fenómeno. Há várias histórias. Mas ele quando ele fez a regressão, ele reviu essa situação, sim, é isso? Totalmente. Ele deu nomes, datas, escolas onde andou, ruas onde vivia. Foi uma coisa muito curiosa, aliás, eu no fim acabei por lhe dar a ficha para ele um dia ir atrás dessas pistas e ir ao país onde tinha relatado estar, porque os pormenores eram inacreditáveis. Pois, porque às vezes dão pormenores muito precisos, não é? Muito precisos, por exemplo, pessoas com medo de animais, sem razão nenhuma. Há pessoas, por exemplo, que têm medo dos pombos, é um caso comum, ainda não percebi porque que há tanta gente, mas encontra-se sempre a justificação, e pessoas que, por exemplo, chegam ao ponto de viver para um prédio novo e a pessoa que comprou o andar em cima tem um pombal. É curioso. Parece que atrai, não é? Atraiu mesmo. E depois da sessão, essa pessoa acabou por mudar de casa. E são coisas realmente... E porquê que ela tinha o medo do
Era uma história que ela tinha um marido muito agressivo, que a fechava numa varanda, e há um dia que ela desmaia na varanda e os pombos começam a atacar, e lembro que ela gritava e chorava que os pombos estão a comer, os pombos estão a comer. E lembro quando eu lhe pedi para ela observar aquilo tudo de cima, porque não há necessidade da pessoa também estar ali a sofrer aquilo tudo. Pois é, essas experiências traumáticas são vividas de que forma? É importantíssimo o terapeuta. Eu acho que nessas coisas é muito importante ter um terapeuta muito preparado para fazê-lo, não é? Claro. Porque tem que saber conduzir a coisa para a pessoa não sair de lá pior do que entrou, não é? Não, a pessoa precisa viver aquilo durante um momento até perceber que a nível corporal, a nível biológico, a nível de memória corporal, aquelas sensações que ela sempre teve, por exemplo, picadas, sensações estranhas, vinham dali. É que a partir do momento em que ela encontra a origem, automaticamente as portas abrem-se, ela deixa de ser um mistério, deixa de ser estranho e passa a ser conhecido, passa a ter ligação. E tem que se perspectivar, não é? E logo a seguir, acabou, chega, não precisa estar ali a sofrer, ela precisa agora de observar e perceber o que é que aprendeu com aquilo tudo, porque é que aquilo lhe aconteceu. E então aí sim, sente-se um relaxamento da pessoa, a pessoa começa a pairar e aí sim já consegue tirar as lições de todo aquele aprendizado. Agora, as pessoas depois ficam realmente conciliadas com o seu passado, mas sobretudo com o seu presente. Sim, porque nós é como se andássemos aqui com estes elásticos todos nas costas, presos a essas situaçõezinhas todas que não nos deixam muitas vezes andar para a frente. Eu quando não ajo por medo, eu tenho um elástico gigante de uma situação que está lá atrás a dizer no dia em que agiste, veste mal. Por isso, esta dúvida no fundo vem daí. A regressão ajuda a tirar estes elásticos, ajuda a ir lá tirar as prisões. Obrigada, Vera. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Estamos a conversa com Vera Correia sobre regressão. Vera, voltando a falar das memórias desenterradas, não é? Durante uma regressão, como é que se pode distinguir o que é verdadeiro e o que é falso? Não por uma necessidade que a pessoa vá para lá mentir, não é? Mas é que às vezes a pessoa pode estar influenciada por coisas que tenha visto, um filme, uma história que tenha ouvido contar e muitas coisas, como nós guardamos as coisas, entram muito a nível do inconsciente, pode estar lá e... Normalmente a pessoa, é uma coisa que eu também sinto muito, é um processo ali muito interativo com o terapeuta, mas a partir do momento em que eu sinto que a pessoa está a ter uma vivência em que está a dar sinais corporais e a nível emocional de uma vivência intensa, eu pelo menos já não duvido tanto, porque há ali uma interação com aquela personagem que está a ser observada e com quem a pessoa foi ter, muito forte. E curiosamente há casos em que a pessoa acaba por ir ter com personagens que nem sequer esperava. Eu acho que deve, porque é assim, eu conheço muita gente que diz, dizem que eu fui nobre, Cleópatra já conheci 10, pelo menos, e outros tantos. O que acontece? Eu acho que às vezes as pessoas pensam fantasiosamente numa coisa e encontram outra. Completamente diferente. Apanham, é muito comum ver pessoas sofridas, pessoas humildes, pessoas quase de viver na rua, sem nada. Muito rara a pessoa nobre, com dinheiro, com fama, com isto. Acho que se calhar nem nunca tive nenhum caso, já fiz muita regressão, nunca tive um caso famoso. E, por exemplo, pessoas que têm problemas por exemplo, de racismo, acabam por ir encontrar uma vida exatamente na pele daquele que hoje acusam, o homem forte e que vai encontrar uma vida como mulher, ou vice-versa. É muito curioso, e muito curioso, mais até do que a história, eles às vezes ficam com um conflito interno,
precisamente com isso. Como é que eu um dia já fui mulher? Como é que, de repente, todos os valores deles são mexidos. Assim como você deve encontrar casos também que, de pessoas que nessa vida, nesse presente, estão, vamos dizer, são agredidas, ou vitimizam-se, e que em outras foram os agressores. Sem dúvida. Existe aí essa nuance, vamos dizer, de karma, Há uma tomada de consciência, há um clique, há ali um momento em que a pessoa de repente para e observa. É como se estivesse num remoinho sem fim de um padrão de comportamento, e que, ao observar aquilo, e mais do que observar, ela vai sentir o que é estar do outro lado. Ela, quando está a ser massacrada por um homem ou violada, ou seja lá que situação for violenta, naquele momento da regressão, ele está a sentir tudo o que aquela mulher está a sentir. E está a perceber agora o que é são os dois lados. E são processos que as pessoas fazem, a que eu tenho assistido, absolutamente maravilhoso. Agora, a sensação que eu fico é de que muito mais importante do que saber quem se foi, é o importante saber como se foi. É isso? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, não é? É por aí que é o caminho para andar para frente, não é? Sem dúvida. O nosso desafio é resolvermos a nível emocional. Mais nada. Aquilo que nós vamos atrás procurar não é a memória física, não é o sítio onde vivi, não é o nome que tive, de todo. É quem eu era, se era uma pessoa agressiva, o que é que eu aprendi entretanto, se eu era uma pessoa medrosa, o que é que eu aprendi entretanto, em que é que eu vou transformar aquilo, o que é que a vida me está a pedir. Isso é que é extremamente importante. É o lado emocional. E isso é uma coisa que eu vejo as pessoas realmente entrar medrosas, inseguras, frágeis, e vão encontrar, por exemplo, podemos ir resgatar uma vida em que ainda havia confiança, ainda havia segurança. Essa segurança, alguns, foi perdida. Mas podemos ir atrás o suficiente para ir buscar a vida ainda antes da perda. E a pessoa voltar a sentir. Isso aconteceu com um rapaz muito inseguro, extremamente frágil, aquele rapaz massacrado na escola por toda a gente, e ele veio realmente a uma vida dessas. Esse foi mesmo conduzido já com esse objetivo, ele próprio não sabia o que é que ia fazer, e de repente aquele menino fechado e abafado ali a vida inteira, com 30 anos à minha frente, o próprio corpo mudou na Marquesa. Ele, de repente, ele dizia: eu sou grande, eu gosto de mim, eu tenho imenso orgulho em mim, eu sou uma pessoa valiosa. Eu nunca tinha dito aquilo na vida para ele. Por isso, a nível emocional, ele resgatou aquilo tudo outra vez. E aí é que é importante, não é? Isso é que é importante. Obrigada, Vera. Obrigada. Claro, estamos a conversa com Vera Correia sobre regressão. Vera, a regressão a outras vidas pode nos ajudar imensamente nos relacionamentos humanos, sejam familiares, profissionais, afetivos. Sem dúvida. Os relacionamentos mais próximos são normalmente as pessoas que são mais kármicas, né? São mais fortes, mais violentas, são aquelas pessoas com quem nos cruzamos e ficamos presos de alguma maneira, fosse por um laço de amor, fosse por um laço de raiva. E muitas vezes esses laços, não é muitas vezes, é praticamente sempre, esses laços passam exatamente no estado em que ficaram. E por isso é que temos aquelas personagens na nossa família que às vezes não percebemos porque é que temos este pai ou esta mãe, mas vêm todos à procura de fazer as pazes uns com os outros. Portanto, nós, através da regressão, nós podemos explicar e entender melhor determinado tipo de relação que aparece na nossa vida ou que nós atraímos para a nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. Podemos ver, por exemplo, padrões, eu posso falar por mim, em que se vê, por exemplo, já observei muito padrões de crianças que vêm com memórias muito frescas ainda de uma relação, por exemplo, que podiam ter com uma mãe em que foram marido e mulher. E então esta criança vem para esta vida e ainda, para ela, ele continua a ser o marido da mãe. Ele continua a ter aquela energia de posse, de mandar e de manipular.
E aquela mãe, por sua vez, vem com falta de autoestima. E então há ali um laço, há ali uma comunicação que ela vem aprender. E através da regressão, não é? O que acontece? As pessoas podem, dentro do processo, portanto, numa consulta, não é? A pessoa consegue identificar, portanto, que aquela pessoa que está vendo numa outra vida seria a sua mãe atual? Quase sempre. Quase sempre. Quase sempre. A partir do momento em que, normalmente eu peço-lhes para dar um abraço e para sentir aquela energia e aquela personagem que estão a observar, e basta a pergunta de quem é que vos faz lembrar, e normalmente a pessoa consegue. E não só consegue no momento, como ela de repente junta a história da pessoa presente com aquela do passado. E então, karmicamente, aquilo faz todo sentido. Ela percebe, agora já percebi porque é que foste ali, porque é que vens aqui, porque é que foste ali filho, porque é que vens aqui mãe, e de repente aquilo, para ela, por isso é que isto é um processo tão difícil de explicar, porque às vezes o próprio paciente não consegue explicar ao terapeuta. E qual é a mais-valia para quem faz uma regressão? Eu passar a ser uma pessoa mais consciente, sem dúvida que acontece praticamente sempre um fenómeno que eu acho que é das coisas mais importantes hoje em dia, que é um despertar, que é sair desta roda da vida corrente e acharmos que isto é tudo, toda a realidade que existe, que não há consequências, que não estamos cá a fazer mais nada a não ser ter um emprego e ganhar que viemos cá a passeio, não é? E de repente aquela pessoa ganha ali uma certeza interior e emocional de que há muito mais, sim. E esse despertar é talvez a maior mais-valia deste processo todo, mais do que as historinhas que se vão compondo entre uns personagens e outros. Vendo de longe, é o despertar, é a consciência de que realmente somos aqui parte de algo muito maior, que tem uma lógica, que tem uma ordem, não é? Uma ordem maravilhosa por trás. Exatamente. Ok, obrigada, Vera. Obrigada. Sejam bem-vindos, estamos a conversa com Vera Correia sobre regressão. Em termos práticos, Vera, vamos lá para a gente fazer o nosso filme aqui. Como é que se realiza uma sessão? As pessoas vão ao seu consultório, não é? E chegam lá e dizem, quero fazer uma regressão. Sim, eu gosto primeiro de falar com a pessoa, claro. Não é lógico. Primeiro temos que ver que tipo de pessoa é, o que é que ela traz, quais são as dúvidas dela. Né? Exatamente, porque é que ela quer fazer aquela regressão. E agora perdemos. Mas, portanto, a pessoa, você, vamos dizer, faz como se fosse uma primeira entrevista, não é isso? Sim. Depois a pessoa vai fazer um relaxamento, é isso? Ela vai fazer um relaxamento, sim. Ela vai tentar desligar um bocadinho do mundo. Sim. Vai se concentrar um bocadinho nela. Sim. Vai interiorizar. Vai, no fundo, tirar aquelas camadas todas que temos em cima e que nos impedem de saber e de perceber aquilo que afinal temos cá o tempo todo. Vai lá para dentro, no fundo, não é? Exatamente. E quanto tempo dura uma sessão? 1h30 eu penso que é suficiente. E claro que se podem fazer mais. E são necessárias várias sessões? Normalmente sim, porque muitas vezes, por exemplo, estamos 1h30 num único momento, porque é um momento intenso, é um momento dramático. Exato. E para se conseguir ver o filme todo, é preciso ir a outras vidas, é preciso... Era isso que eu ia perguntar, deve ser preciso ir a várias, claro, não é? Claro, porque se eu vou agarrar uma pessoa que só vai ver vidas de sofrimento, em que ela se vitimiza, em que ela sofre nas mãos de alguém, em que ela não sabe quem é, ela falta aqui qualquer coisa. Ela vai ter que perceber que para ela já ter atraído uma vida de tanta vitimização, de tanto sofrimento, de tanta perda, o que é que está aqui atrás?
Então normalmente vamos ver aqui um agressor. Vamos ver aqui alguém que talvez através do ego tenha levado aquilo a um extremo em que teve que perder e começar a fazer então um processo de evolução de uma maneira diferente. Agora, as pessoas quando a procuram, quais são os objetivos principais? Ou seja, que tipo de problemas as pessoas que a procuram vão tentar resolver? Tem muito a ver com os relacionamentos. Sempre tudo à volta dos relacionamentos. Embora haja aquelas emoções de fundo que todos nós temos. Solidão, rejeição, uma revolta escondida, uma sensação de insegurança, que me falta qualquer coisa, eu não sei o que é. Mas depois pode ser também casos muito específicos, como você já mencionou em outros blocos da entrevista, não é? Determinadas fobias, determinados tipos de comportamento. Coisas muito, muito específicas em que a pessoa, por exemplo, pode até nem estar a fazer um processo espiritual de todo, ela precisa de resolver aquela questão. Porque é que eu tenho medo do escuro, ou porque é que eu não consigo ir a Lisboa por causa dos pombos, ou coisas muito específicas. E realmente o único objetivo delas é esse. Mas são raros esses casos. As pessoas já estão mais voltadas mesmo para o lado espiritual e para o lado sem dúvida, do seu crescimento, não é? No fundo, aquilo que a regressão dá é é como se esta vida fosse um episódio de uma grande novela e que não chega para perceber a história, não é? E a ir atrás e muitas vezes até espreitar à frente, que também é possível, conseguimos ter uma visão do que é que tem sido o nosso percurso, o que é que ainda está por fazer. É como se a gente tivesse entrado num filme a meio. Exatamente, e por isso é que as pessoas vivem tão perdidas e desorientadas, porque ninguém lhes deu o princípio e o fim da história. Que há um princípio, muita gente nem sabe que há um princípio e fim da história. Pessoas que nascem e morrem nem sequer percebem porquê. E isso é muito triste. Isso é muito triste, não é? O meu trabalho é mesmo para o despertar e tirar as pessoas desse estado hipnótico triste. Obrigada. Obrigada.